Vamos mergulhar num livro que é, ao mesmo tempo, famoso e super controverso: As 48 Leis do Poder. Sabe, mais do que um simples livro, ele é quase um manual que promete poder, mas que, na real, acaba expondo o lado mais sombrio da natureza humana. É isso, a proposta é exatamente essa. O livro, na essência, é um manual sobre como dominar os outros, tratando as pessoas como se fossem peças num grande tabuleiro. Ele revela aquele lado mais frio, mais calculista da natureza humana. Mas olha, o ponto-chave aqui é o seguinte: ao entender como essas leis funcionam, é possível criar um escudo, se proteger delas. E essa é a grande questão, não é? Se o livro ensina a dominação, qual seria o antídoto? Será que existe um poder que vai além de qualquer técnica de manipulação? Um poder que seja capaz de neutralizar quem tenta controlar? Ok, vamos estruturar essa análise. Primeiro, a gente vai entender o livro como um verdadeiro manual do manipulador. Depois, vamos descobrir que existe sim um antídoto, e ele é muito mais poderoso. Em seguida, a gente vai reescrever algumas regras cruciais, desmascarar as 5 sombras psicológicas que estão por trás delas e, por fim, encontrar a fonte do verdadeiro poder. Bom, não dá para negar que o livro original é poderoso. Estudá-lo pode, de fato, dar poder a uma pessoa. Só que o risco é criar um líder tirano. E num mundo já tão cheio de conflitos, o que a gente precisa é de líderes conscientes. A boa notícia é que existe um caminho de poder ainda maior, um caminho luminoso. E aqui está o ponto central de tudo. O maior poder que um ser humano pode ter não é, de forma alguma, o poder sobre os outros. É o poder pessoal, o domínio sobre si. Esse é o antídoto. É a base para uma liderança que inspira em vez de controlar. A distinção fica muito clara aqui, né? De um lado, o poder sobre os outros, que é totalmente baseado em manipulação e controle. Do outro, o poder pessoal, que nasce da autenticidade, do autodomínio e que gera uma influência genuína. No fundo, é a diferença entre forçar e atrair. Agora vem a parte interessante. Como a gente pode pegar essas leis originais e reescrevê-las, mas sob a ótica do poder pessoal? Vamos desconstruir algumas das mais famosas para ver o que elas realmente escondem. E, mais importante, como a gente pode transformá-las. Essa lei basicamente sugere que, para não ameaçar quem está no poder, a pessoa precisa esconder os próprios talentos, sabe? Minimizar as conquistas, até fingir que precisa de ajuda. É um jogo constante de se diminuir para agradar o outro. A sombra por trás dessa regra é a mais pura insegurança. Ela parte daquela ideia de que o poder é uma disputa de egos. E qualquer relação que é construída em cima disso vira uma prisão, um lugar onde a autenticidade nunca, jamais é permitida. E aqui está o antídoto. Em vez de se diminuir, a ideia é justamente o contrário: não apagar a própria autenticidade só para se encaixar. Afinal, as pessoas mais magnéticas da sociedade são exatamente aquelas que usaram o que tinham de diferente como seu maior ponto de poder. A quinta lei coloca a reputação lá no topo, como a maior arma de todas, algo que precisa ser protegido a qualquer custo. Diz que ela abre portas, intimida, destrói inimigos, ou seja, a imagem externa é tudo. Mas qual é a sombra aqui? É a dependência da aprovação externa. Viver como um escravo da própria reputação não é ser poderoso. É ser refém. O controle da própria identidade é entregue nas mãos da opinião dos outros. E vamos combinar, não existe nada mais instável do que isso. Portanto, o antídoto é focar no interno, não no externo. É construir um caráter tão sólido, mas tão sólido, que a reputação se torne apenas um reflexo natural de quem a pessoa já é. Caráter não precisa de defesa, sabe? Ele se sustenta sozinho, e nenhuma calúnia consegue destruir o que é genuíno. Essa lei é bem direta ao ponto, né? Use o talento e o esforço dos outros e, quando os resultados aparecerem, colhe os louros. A lógica é, no jogo do poder, quem aparece com o resultado é quem tem o poder. Simples assim. A sombra por trás disso é a exploração, pura e simples. Ela ensina a ver as pessoas como recursos descartáveis. Um líder que rouba o crédito da sua equipe não está construindo nada. Pelo contrário, está destruindo a confiança, a lealdade, a motivação, tudo. A alternativa do líder consciente é o exato oposto. É elevar as pessoas ao redor, porque o próprio nível vai se elevar junto. As pessoas não seguem quem as usam, elas seguem quem as vê, as valoriza e as faz crescer. Um líder que está cercado de gente que cresce, inevitavelmente cresce junto. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Todas essas táticas de manipulação, elas não nascem do poder de verdade.
Elas nascem, na verdade, de feridas psicológicas muito profundas. Se a gente não enxerga isso, corre o risco de estudar manipulação achando que está estudando poder. Essas táticas todas nascem de 5 sombras principais. Primeiro, o medo, aquele pavor de ser visto como pequeno ou insuficiente. E isso leva à escassez, a crença de que o sucesso é limitado e a vida é uma disputa. A partir daí surge o narcisismo, a necessidade de ser admirado para preencher um vazio interno. Isso alimenta a paranoia, a convicção de que ninguém é realmente confiável. E tudo isso culmina na necessidade de controle, a ilusão de que dominar tudo ao redor pode trazer alguma segurança. E esta talvez seja a revelação mais importante de todas. Quando alguém usa uma dessas leis, o que se vê não é uma pessoa poderosa, de jeito nenhum. O que se vê é uma pessoa com medo. O maior poder não é dominar o outro, é enxergar a sombra, tanto a própria quanto a alheia, sem ser engolido por ela. Isso tudo nos leva à conclusão que resume os 2 caminhos opostos para o poder que a gente acabou de analisar. De um lado, o caminho do tirano. Do outro, o do líder consciente. A diferença entre os 2 caminhos é gritante. O tirano busca poder no controle externo, vê as pessoas como peões e opera com base num medo. Já o líder consciente encontra poder no seu caráter interno, vê os outros como parceiros e constrói sua liderança em cima de autenticidade e confiança. No fim das contas, o magnetismo pessoal de verdade não vem de uma técnica que se aprende num livro. Ele vem de uma transformação interna, de uma identidade tão sólida e de um caráter tão inabalável que o mundo naturalmente gravita ao redor. E esse é o poder que nenhum manual de manipulação consegue replicar. Isso nos deixa com uma reflexão final. Qual poder está sendo construído? O poder sobre os outros ou o poder sobre si? A resposta a essa pergunta define não apenas o tipo de líder, mas, no fundo, o tipo de pessoa que cada um se torna.